Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema super importante: a presença do advogado na mediação. Você sabe se é obrigatório ou não? Fica aqui comigo, confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a presença do advogado na mediação, tanto na mediação judicial quanto na mediação extrajudicial. Você sabe se é obrigatória essa presença? Esse tema tem despertado curiosidade, muito interesse e alguns debates importantes, até porque em algumas situações concretas de como se realizam no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, em algumas situações se vê audiências acontecendo com a presença de advogados, em outros sem a presença de advogados, quando isso é possível, se tem alguma irregularidade nisso ou não, para que você saiba e naturalmente possa lidar da melhor maneira com isso. Antes de a gente falar dessa presença ser obrigatória ou não, eu quero primeiro destacar a importância do advogado participar da mediação. Como o advogado pode fazer para contribuir vivamente para um desfecho positivo no encaminhamento da mediação ou até mesmo da conciliação. O advogado é um profissional que está naturalmente conectado ao interesse do seu cliente. Ele representa esse interesse e ele, por representar esse interesse, já está alinhado com os argumentos, as teses que podem ser apresentadas ou que já foram ou que ainda serão debatidas no processo que ele está lidando ou que pode vir a aparecer ali na frente. Mas o interesse do cliente, de um modo geral, passa pela primeira grande questão, que é resolver o problema. E o advogado, então, está ali conectado com o interesse do cliente, ou seja, conectado com a missão de resolver o problema. E resolver o problema, nós já sabemos disso, já conversamos sobre isso outras vezes, não significa necessariamente ou exclusivamente esperar que um juiz dê uma sentença e diga quem está certo e quem está errado. Resolver o problema compreende muitas outras opções de solução que podem ser apresentadas, e o acordo pode ser uma boa e talvez a melhor forma de resolver o problema. Por isso que o advogado pode contribuir vivamente, porque ele tem essa missão também. Ele conhece com mais detalhes toda a relação e o que está por trás das teses e das situações apresentadas pela parte. Então ele pode ajudar essa parte, porque goza da confiança dela, a conseguir minimizar as emoções que estejam de alguma maneira afetando sua avaliação mais racional sobre o que está em discussão, e ajudá-lo de maneira criativa a construir opções para resolver o problema. Então esse é um ponto que eu queria destacar para a gente começar a nossa conversa. Mas a gente precisa responder: é obrigatório ou não a presença do advogado na audiência de mediação? Bom, se nós estivermos falando de uma mediação extrajudicial, a lei de mediação, a lei 13.140, não estabelece como obrigatória a presença do advogado. As partes podem participar de uma mediação sem a presença dos advogados, mas isto não quer dizer que seja o melhor caminho. A gente sempre recomenda que o advogado esteja presente. Porém, o mediador, diante da situação do advogado, de uma parte se apresentar com o advogado e a outra não, ele deve suspender o procedimento para dar condições para que a outra parte possa também constituir um advogado e assim a relação ficar em mais equilíbrio. Essa é uma providência estabelecida na própria lei de mediação, no artigo 10, parágrafo único da lei. Então é importante que o mediador suspenda o procedimento
quando as partes se apresentarem em desequilíbrio, ou seja, uma com advogado e a outra sem advogado. Mas se as duas se apresentam sem advogado na mediação extrajudicial, isso é sim possível. Então esse é um ponto importante para destacar. Agora, se nós estamos falando da mediação judicial, então a presença do advogado, em regra, é obrigatória. Só não será obrigatória se efetivamente se tratar de um caso do juizado especial, ou seja, pela Lei 9.099, juizado especial civil, ou pelo juizado especial federal, a Lei 10.259. Então, dentro daqueles limites que dentro do juizado especial as partes podem demandar sem a necessidade de advogados, ou seja, até 20 salários mínimos, aí sim a audiência de mediação poderá acontecer sem a presença do advogado, mesmo na mediação judicial, mas apenas nesse caso. Ainda assim, recomenda-se que, se uma das partes estiver acompanhada do advogado e a outra não, recomenda-se, porque é uma discussão um pouco mais profunda aí, que também se suspenda o procedimento para se assegurar a outra parte que seja assistida pelo advogado. Outro ponto para a gente poder concluir a nossa conversa de hoje e a mediação pré-processual, aquela antes de começar o processo, mas feita lá no CEJUSC, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O novo Código de Processo Civil e a Resolução 125 autorizam e até estimulam que seja feita a mediação pré-processual. Não houve apresentação de nenhuma demanda judicial ainda, nenhuma ação foi protocolada, mas as partes procuram o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para uma mediação pré-processual. É obrigatória a presença do advogado nesses casos? O assunto envolve algum aspecto polêmico, sim. Alguém pode dizer que isso é uma mediação extrajudicial, mas na verdade não é uma mediação extrajudicial. Na minha leitura, na minha interpretação, não é. Feito pelo Centro Judiciário de Solução, será submetida depois esse acordo à homologação do juiz. É sim uma mediação judicial feita dentro do Poder Judiciário, é compreendida como uma mediação judicial. E aí entra um caráter importante disso. Veja que quando é feito dessa maneira, lá no Poder Judiciário, as partes então devem ser assistidas por advogados, até porque há uma diferença no requisito do mediador para atuar lá no Poder Judiciário e o mediador extrajudicial. O extrajudicial é aquele que tem que gozar necessariamente da confiança das partes, que será fruto dessa escolha, da sua direta aceitação. O mediador judicial, por sua vez, não tem como requisito para ser mediador ter a confiança das partes. Embora as partes tenham o direito de escolher o mediador, na verdade não é requisito, que ele pode ser designado pelo tribunal quando não houver comum acordo entre as partes sobre a escolha desse mediador. Então ele pode ser designado, e aí mais uma vez se verifica estar realmente dentro da tutela das regras da mediação judicial. Estando dentro da tutela das regras da mediação judicial, nada mais natural que se exija exatamente o que expressa a lei, o novo Código de Processo Civil, que exige a necessidade do advogado, e o que expressa também o artigo 26 da Lei de Mediação, sobre a necessidade das partes estarem assistidas por advogado ou defensor público. É isso aí. Você gostou do nosso programa? Curta, compartilhe, comente, faça sua crítica construtiva. Se você tiver uma dúvida, sugestão de pauta, mande para mim. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo. No mais, um grande abraço para você e até o próximo programa.